Olá, pessoal. Vamos continuar hoje o assunto que a gente parou na aula anterior. A gente está falando de... A gente falou na aula anterior, começou a falar de eixo, desenvolvimento dos planos corporais de drosófila como um modelo, organismo modelo para invertebrados, né? Hoje a gente vai ver eventos que estão ocorrendo simultaneamente àqueles que a gente viu no eixo anteroposterior na região dorso ventral, tá? Então aqui a gente pode ver aqui um esqueminha, né, do que se desenvolve na região dorsal, né, na região ventral, região dorsal. Aqui seria a região anterior, a região posterior, né? Então a gente tem da região dorsal para a região ventral a miocerota, ectoderme dorsal, ectoderme lateral, neuroectoderme, mesoderme. Lembrando que o sistema nervoso de drosófila ele é um sistema nervoso ventral, tá? Diferente dos vertebrados, que é um sistema nervoso dorsal. Okay? Então, da mesma forma que a gente tem a deposição dos genes maternos de forma, vamos dizer assim, polarizada no eixo anteroposterior, no eixo dorso ventral também a gente tem a deposição de alguns RNAs mensageiros maternos, de forma que em um eixo eu vou ter, em um polo, eu vou ter um grupo de genes e no outro polo eu vou ter outro grupo de genes. No caso do eixo dorso ventral, a gente vai ter o gene Ganker, que ele vai ser um gene que vai estar colocado, vamos dizer assim, de forma assimétrica antes da fecundação pela mãe e, consequentemente, na hora que você tiver o processo de fecundação, fusão dos núcleos, que começar o processo de tradução desses RNAs mensageiros, você vai ter uma maior concentração desse RNA na região que vai ser a futura região dorsal e a gente não vai ter a expressão dele onde vai ser a futura região ventral. Então, aqui nesse esquema aqui, a gente tem um esquema geral, onde aqui em vermelho a gente tem os RNAs mensageiros de biploide, aqui a gente tem o polo anterior, aqui a gente tem o RNA mensageiro de nanos, em azul, né? Aqui polo posterior, e aqui ó, a gente tem mais colocado num dos polos agora, num outro polo, a proteína Ganker, e onde a proteína Ganker está mais localizada, nesse caso aqui é o RNA mensageiro de Ganker, né? Ele fica colado no núcleo, ele fica preso na membrana nuclear. Essa membrana nuclear, o núcleo do embrião de drosófila, ele está deslocado, aliás, do ovo da mãe, está deslocado para um dos polos, que esse polo vai ser o futuro polo dorsal, quando ocorrer a fecundação e fusão dos ovos. Ok? Então, vamos dar um zoom nessa região aqui e ver o que sinalizações estão ocorrendo aqui. Tá? Então, olhando aqui, a gente tem a mesma região, né? Então, vamos voltar só um pouco aqui. Essas células aqui, essas células acessórias aqui, ó, que elas não fazem parte do embrião, mas elas são extremamente importantes, porque elas vão mandar sinalizações para o futuro embrião, né, de processos que devem ocorrer durante o desenvolvimento, tá? Então, essas células aqui são células acessórias, tá? O embrião, o futuro embrião seria essa parte amarela. Então, olhando aqui, seria essa região aqui, que a gente está vendo lá. Aqui a gente tem um núcleo do ócito, né? Antes da fecundação. Tá? E essas células acessórias aqui, ó, elas vão mandar sinalizações. Então, o núcleo, vocês podem ver que ele está mais deslocado para um dos polos. Aqui a gente teria o que seria o futuro polo anterior, aqui o polo posterior. Aí você vê que o núcleo aqui do ócito aqui, ele está mais deslocado para um dos polos em relação ao outro. Se a gente der um zoom, que esse quadrado aqui está em B,
para essa região, a gente vai ver algumas coisas que estão acontecendo nesse embrião. Então, após a fecundação, né, fusão dos núcleos, o que a gente vai ter é o RNA mensageiro de Ganker, ele vai traduzir a proteína vai ser traduzida, a proteína Ganker, tá? A partir desse RNA mensageiro. Como ele está mais deslocado para um dos polos, ela vai se concentrar nesse polo aí, nesse polo aqui, e não vai ter sinalização no polo oposto. Tá? Então, essa proteína Ganker agora, ela vai fazer uma cascata de sinalização com essas células, que são as células auxiliares ali ao embrião, ao futuro embrião. Tá? Então, a proteína Ganker, ela se liga a um receptor aqui nas células auxiliares do embrião, tá? E com isso ela vai sinalizar para a inibição da síntese de uma outra proteína, que é a proteína PIPE. Tá? Então, o RNA mensageiro de Ganker, que é um RNA materno, ele é traduzido na proteína Ganker, sinaliza para as células auxiliares, ele vai passar um sinal para as células auxiliares. Essas células auxiliares, quando o Ganker está sinalizando, ou seja, está ligado ao seu receptor, aqui como a gente pode ver, tá? Eles bloqueia a síntese da proteína PIPE. Então, na futura região dorsal, o que a gente vai ter? A gente vai ter Ganker, e onde eu tenho Ganker expresso, ele inibe a síntese da proteína PIPE. Consequentemente, no lado oposto, no polo oposto, onde eu tenho a proteína Ganker, eu vou ter a proteína PIPE. Visto que, se eu não tenho Ganker para inibir a síntese dela nas células auxiliares, a PIPE vai ser sintetizada nas células auxiliares. Tá? Então, eu vou ter duas proteínas diferencialmente expressas no futuro embrião. Eu tenho Ganker expresso na futura região dorsal e na futura região ventral, como eu não tenho Ganker não consegue inibir PIPE, então eu vou ter PIPE nas células auxiliares, tá? PIPE não é uma proteína materna, tá? PIPE é uma proteína sintetizada pelas células auxiliares que estão aqui, ó, que vão sinalizar para o embrião. Então, eu tenho Ganker. Quando eu tenho Ganker inibe que as células auxiliares produzam PIPE. Na futura região ventral, onde eu não tenho Ganker, as células auxiliares vão produzir PIPE. Ok? Então, Ganker na região dorsal, PIPE nas células auxiliares da região ventral. Então, dando um zoom aqui, o que acontece quando eu tenho PIPE, que é o que a gente está vendo em C. Então, PIPE, o que ele faz? Ele vai disparar essa cascata de eventos aqui, ó, que a gente está vendo, passar pela proteína Snake, Spalzer, tá? Lembrando que essas proteínas aqui, ó, são proteínas das células auxiliares, tá? Esse campo branco, onde toda essa sequência de eventos está ocorrendo aqui, são as células auxiliares. Então, essas células auxiliares vão mandar um sinal para a célula do embrião, né? Então, quando o PIPE está presente, dispara essa cascata de eventos e ativa um receptor TOL na membrana do embrião. Quando esse receptor está ligado ao seu ligante, ele manda um sinal para proteínas que já estão sintetizadas aqui no embrião, né? E, em especial, para esse complexo de proteína aqui. A gente tem uma proteína dorsal, chamada dorsal, e ligada a uma proteína chamada cactus. Vocês estão vendo aqui que elas estão no citoplasma. Dorsal é um fator de transcrição. Então, o fator de transcrição ele só tem função quando ele está no núcleo, que ele consegue reconhecer as regiões promotoras e disparar o processo de expressão gênica, onde ele está presente. Tá? Então, o que acontece?
Dorsal, ele está impedido de ir para o núcleo porque cactus sequestra ele e não deixa ele ir para o núcleo. Então, o que acontece na futura região ventral? Futura região ventral, onde eu tenho pipe, pipe faz essa cascata de sinalização aqui que vocês estão vendo, tá? E quando essa cascata de sinalização é feita, ela manda um sinal para que cactus seja dissociado, seja, se desligue de dorsal. Quando cactus e dorsal estão desligados, dorsal agora que está livre, ele pode ir para o núcleo e exercer sua função de fator de transcrição, tá? Então, dando uma geral aqui, o que é que vai acontecer? Na região, a futura região dorsal, eu tenho Ganker. Ganker, quando está expresso, ele inibe a expressão de pipe. Se ele inibe a expressão de pipe, não vai ter essa cascata de eventos ocorrendo no lado dorsal. Porque se eu não tenho pipe, pipe não consegue disparar essa cascata de eventos. Ok? Então, na região dorsal, na futura região dorsal, aqui onde eu tenho ganker, consequentemente, se eu não tenho pipe, eu não tenho essa cascata de evento e dorsal não se desliga de cactus. A consequência disso é que dorsal não consegue ir para o núcleo fazer a transcrição dos genes que ele controla. Então, na região dorsal, eu não tenho o gene dorsal funcionando como fator de transcrição. Já na região ventral, onde eu não tenho ganker, o que é que eu vou ter? Eu vou ter pipe, visto que eu não tenho ganker inibidor dele, e se eu não tenho um inibidor do pipe, pipe vai estar funcionando. Pipe estimula essa cascata de eventos, dispara a liberação de dorsal de cactus, cactus se dissocia de dorsal. Quando isso aqui está dissociado, o dorsal entra no núcleo e vai exercer sua função de fator de transcrição. O que é que eu tenho? Na região dorsal, o gene dorsal, tá? Não confundir a região com o gene. Tá? Na região dorsal, o gene dorsal não está no núcleo, ele está preso a cactus. Na região ventral, o gene dorsal ele está dissociado de cactus e ele está trabalhando no núcleo como fator de transcrição. Ok? Então, esse é o aspecto geral que inicia o processo de formação do eixo anteroposterior. Então, voltando aqui, então, depois que eu tenho isso, aqui a gente olhando mais em detalhe aqui, o que é que vai acontecer na região ventral. Aqui, novamente, a gente tem já no citoplasma do futuro embrião o gene dorsal preso pelo gene cactus. Aqui a gente tem aquela sinalização disparada pela presença de pipe, a proteína spike se liga ao receptor Toll. O que o receptor Toll faz? Ele manda um sinal interno que diz que que cactus deve se dissociar de dorsal. Essa sinalização ocorre, pois quando eu tenho essa sequência de eventos, a proteína cactus é fosforilada. Quando ela é fosforilada, ela vai para a degradação e deixa dorsal livre. Dorsal, agora, sem estar presa a cactus, ela entra no núcleo, se liga nas regiões promotoras dos genes que ele reconhece e dispara o processo de transcrição gênica dos genes que ela controla. Tá? No caso, os genes que vão disparar a diferenciação celular na região ventral. Então, nesse momento, eu vou ter cactus, aliás, dorsal, controlando uma série de genes da região ventral. E como o cactus dorsal não vai estar na região dorsal, todos esses genes que estão expressos na região ventral não vão estar expressos na região dorsal. Tá? Então, aqui algumas informações importantes. Tá? A proteína dorsal está envolvida na especificação dos folhetos germinativos ventrais. Tá? Então, a proteína dorsal, ela especifica ou inicia o processo de especificação dos folhetos germinativos ventrais. Então, dois genes importantes que a proteína
dorsal ativa são os genes twist e snail, e esses genes, nas regiões que eles estão expressos, eles vão iniciar a diferenciação daquela região em mesoderme. Tá? Então, lembrando que dorsal, isso aqui vai ter um gradiente também. Dorsal vai estar muito concentrado na região mais ventral e vai diluir a concentração dela à medida que ela se afasta do ventre. Tá? Então, eu vou ter regiões onde eu vou ter muita dorsal concentrada e regiões que eu vou ter concentração menor de dorsal. Então, quando eu tenho dorsal em baixos níveis, ele ativa uma outra proteína, ele já não vai mais ativar twist e snail, ele vai ativar agora a proteína romboide, que vai formar a neuroectoderme, que vai ser o tecido embrionário que vai dar futuramente, durante o desenvolvimento, o sistema nervoso de drosófila. Tá? Na região ventral, na região dorsal oposta, onde eu vou ter a proteína dorsal, a proteína twist, snail e romboide, ou seja, no outro polo. Então, onde eu não tenho a proteína dorsal, eu vou ter o gene decapentaplégico expresso, ou vamos chamar ele aqui simplesmente de DECA. Tá? O DECA, ele também vai estimular outros genes, entre eles o toloide e o ZERCNUD, tá? Que são genes agora expressos na região dorsal e estão envolvidos na especificação dos folhetos germinativos dorsais. Então, recapitulando. Na região ventral, na futura região ventral, eu vou ter a expressão da proteína dorsal muito concentrada no polo ventral e diluindo sua concentração em direção ao polo dorsal. Em altas concentrações da proteína dorsal, eu ativo dois genes, twist e snail, e esses dois genes eles vão comandar a diferenciação daquele tecido em mesoderme. Okay? À medida que essa concentração de dorsal vai diminuindo, ele muda os alvos de regulação e ele ativa uma outra proteína chamada romboide. Essa proteína ela vai iniciar um processo de diferenciação daquela região em neuroectoderme, que futuramente vai dar origem ao sistema nervoso de drosófila. Na região oposta, que é a região do polo dorsal, a gente vai ter o gene DECA, que vai ativar a proteína toloide e ZERCNUD. Então, eu vou ter as proteínas DECA, toloide e ZERCNUD. E essas três proteínas elas vão iniciar o processo de diferenciação dos tecidos germinativos dorsais. Tá? Então, o que ocorre lá na região dorsal, né? Uma das proteínas que estão expressas lá é a proteína toloide, certo? Então, ela está, lembrando que sempre vão ser gradientes. As proteínas que são dorsais, elas vão estar muito concentradas na região dorsal e a concentração dela vai diminuindo em direção à região ventral. E as ventrais, a mesma coisa, muito concentrada na região ventral e vai diminuindo sua concentração em direção à região dorsal. Então, o que acontece? Na região dorsal, a gente vai ter a proteína DECA, a proteína toloide, tá? E a gente vai ter uma terceira proteína, que essa proteína ela vai estar em todo o embrião, tá? Que é a proteína SOG. Qual a função, uma das funções de SOG? Quando o SOG está embaixo, o SOG em geral, ele se liga à DECA, tá? Ele está mais concentrado na região ventral e vai diluindo a concentração dele em direção à região dorsal. O que acontece? Quando ele está em baixa concentração, tá? Então ele tem pouca proteína para se ligar em DECA. A função dele, nesse contexto que a gente está vendo agora, é se ligar em DECA, que é um fator de transcrição, e impedir que DECA vá para o núcleo regular a expressão dos seus genes. Tá? Então, na região ventral, que sobe, está muito concentrado, ele bloqueia todas as moléculas de DECA. Tá? Na região dorsal, onde ele está com a concentração diminuída, ele se liga em DECA, só que lá na região dorsal eu tenho uma outra proteína chamada toloide. Uma das funções de toloide é degradar SOG. Quando o SOG está degradado, DECA agora está livre para ir
para o núcleo e estimular os genes que vão desenvolver os folhetos germinativos dorsais. Tá? Na região ventral, se DECA, mesmo em baixa concentração, estiver disponível, o que é que ocorre? SOG está em alta concentração, ele se liga em DECA, bloqueia a ação de DECA, e como não tem a proteína toloide na região ventral para fazer essa dissociação, o DECA, mesmo que presente na região ventral, ele não consegue chegar nos núcleos da região ventral e expressar os genes necessários para o desenvolvimento dos folhetos germinativos ventrais. Então, o que é que a gente vai ter no resumo geral da história? Na região ventral, eu tenho a proteína dorsal, que vai disparar os processos de desenvolvimento dos folhetos germinativos dorsais, ou seja, em alta concentração, ela estimula twist e snail, que vai começar a diferenciação da mesoderme. À medida que a concentração dela diminui, ela estimula a proteína romboide, que vai dar neuroectoderme. Isso na região ventral. Na região dorsal, eu vou ter a proteína DECA com alta expressão, a proteína toloide com alta expressão e a proteína ZEC-NUD com alta expressão. Ou seja, vocês estão vendo que os genes que estão em um polo são diferentes do que estão em outro polo. Ou seja, e é evidente isso vai levar a eventos biológicos diferentes. Tá? É interessante notar que essa sinalização aqui, ó, que a gente tem, ó, SOG bloqueando DECA e sendo liberado, essa ligação aqui, SOG sendo destruído quando tem a proteína toloide, isso formando a região dorsal, ela também, apesar da gente estar distante evolutivamente, ela também ocorre da mesma forma em vertebrados. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Os equivalentes seriam Cordin é o equivalente a SOG, só que em vertebrados, tá? Vertebrados, não em invertebrados. Xoloide é o equivalente a toloide de vertebrados. E BMP4 é o equivalente de DECA em vertebrados, tá? Então, a reação que ocorre é exatamente a mesma. Então, Cordin, quando está livre, ele se liga ao BMP4 e bloqueia a ação do BMP4. Quando tem a presença de xoloide degrada Cordin e libera BMP4 para sinalizar. Tá? Então, o fato interessante que ocorre aqui é que essa reação aqui, ó, que é a reação de drosófila, ela ocorre na região dorsal drosófila. E em vertebrados, ela vai ocorrer a mesma reação com as mesmas proteínas, o mesmo grupo de proteínas, só que agora na região ventral. Ou seja, durante o processo evolutivo, a gente tem uma rotação, os grupos, à medida que foram se diversificando, eles vão girando o eixo corporal e as sinalizações vão se mantendo. O que vão modificando são as estruturas que vão se desenvolvendo. Nesse caso aqui, o sistema nervoso de invertebrados, em drosófila especificamente aqui no nosso caso, ele é ventral. E em vertebrados, o sistema nervoso ele já é dorsal. Entretanto, a sinalização para desenvolver sistema nervoso, tanto em drosófila quanto em vertebrados, é exatamente a mesma. O que mudou foi simplesmente essa sinalização. Tá? Não surgiu uma revolução, vamos dizer assim, de novos genes. Na verdade, só mudou onde a sinalização ocorre. Tá? Então, esse é o plano geral do eixo dorso-ventral em drosófila. Ok? Então, aí a gente tem a formação dessas estruturas aqui. Então, vocês podem observar aqui, ó, região anterior, região posterior, tá? Aqui, ó, região ventral, região dorsal. Aqui a gente já pode ver o sulco ventral, aqui onde vai ser formado o sistema nervoso. E interessante vocês olharem aqui, ó, essa polarização de genes, tanto na região anterior para posterior, da região ventral para a região dorsal, ela vai criando estruturas morfológicas e anatômicas diferentes.
justamente porque ela tem expressões de genes diferentes em cada um desses polos. Tá? Então, Drosophila, no final, aqui a gente vai ter, ó, aqui a gente tem os segmentos, T1, T2, até o A8, né? E aqui o que seriam os correspondentes na mosquinha após a metamorfose, tá? Então, você vê que região ventral é diferente de região ventral, dorsal, região anterior é diferente de região posterior. Tá? Então, só a gente fazendo uma recapitulação rápida aqui. Então, a gente tem polo dorsal, polo ventral. No polo dorsal, o Zerknut ele vai promover o desenvolvimento da aminocerota. O DECA e o toloide vão desenvolver a ectoderme dorsal, que estaria nessa região aqui em amarelinho, tá? Aí a gente já tem romboide, SOG, nessa região aqui meio laranjinha, dando a neuroectoderme, e mais embaixo no polo oposto ao polo dorsal, que seria o polo extremo do polo ventral, a gente tem twist snail, dando origem à mesoderme. Tá? Então aqui é só mostrando o gradiente das proteínas, né? Essas proteínas, os receptores aqui, aqui é o receptor TOL, que vai receber aquela sinalização disparada por pipe. Então, à medida que vai chegando mais próximo da região do polo dorsal, a gente já vê aqui, ó, que os receptores já não são mais preenchidos, e quanto mais próximo da região ventral, os receptores já estão preenchidos com seu ligante. Aqui, recapitulando aqui, a gente tem a proteína Ganker num polo que vai ser o futuro polo dorsal, ela inibe a sinalização de pipe, enquanto que no futuro polo ventral, pipe não está inibida e dispara essa cascada de eventos aqui que culmina no embrião com a degradação de cactos e a liberação da proteína dorsal para atuar no núcleo como fator de transcrição. Então, eu vou ter no núcleo das células ventrais a proteína dorsal atuando como fator de transcrição. E já no núcleo oposto, que é o polo dorsal, ela já não vai estar atuando. Então, eu já vou ter um grupo de genes expressos na região ventral que não vão estar expressos na região dorsal. Tá? Então, aqui ó, a gente tem a ação da proteína DECA, que é essa DPP, tá? E toloide, que é essa TLD. Então, elas estão muito concentradas na região do polo dorsal e vai descendo a concentração dela em direção ao polo ventral. E quando vai chegar, à medida que vai chegando mais próximo do polo ventral, a proteína SOG vai aumentando sua influência de inibição da proteína DECA. Tá? Então, nesse panorama, quando a gente tem a formação dos segmentos no eixo antero-posterior, a formação dos tecidos embrionários no eixo dorso-ventral, começa a atuar um novo grupo de genes que são os genes ROX. E os genes ROX, eles são bastante interessantes porque eles são os genes que vão mais ou menos finalizar a moldura do corpo e desenvolver as estruturas morfológicas mais ou menos como um adulto se apresenta, tá? Em Drosophila, a gente vai ter 8 genes ROX, tá? Que a gente teria aqui, ó, 5 genes considerados de região anterior, 3 genes considerados de região posterior. São eles aqui, ó, o mais extremo é o labial, proboscidea, deformed, sexcom reducted, antenopédia, UBX, que é ultrabitórax, abdominal A, abdominal B. Tá? Então, esses genes, eles vão desenvolver mais ou menos essas estruturas que eles estão aí descritos. Por exemplo, labial vai desenvolver todas as estruturas relacionadas com a parte mais extrema da cabeça e boca. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, os abdominais, tanto A quanto B, eles vão desenvolver as estruturas mais finais do corpo na região posterior, que são as estruturas do abdômen. Tá? Esses genes ROX, eles são extremamente importantes e eles fazem funções semelhantes em todos
os animais, no desenvolvimento de todos os animais. Tá? Uma coisa interessante, que vocês estão vendo aqui, ó, eles estão organizados de uma forma colinear, que a gente chama. Tá? Então, os genes que estão mais na posição 3' do cromossomo, eles são os genes que vão estar expressos na região mais anterior do organismo. E os genes que estão mais na região 5' do cromossomo, eles vão ser expressos na região posterior do organismo. Tá? Isso vai valer para praticamente todos os animais. Tá? E aí é uma sequência. Esse aqui é o mais expresso na região anterior, depois dele é esse, depois dele é esse, até o último aqui, que é o mais posterior, que é o abdominal B. Tá? Então, eu vou mostrar a vocês alguns experimentos. A gente vai falar muito mais de ROX na frente, mas para vocês terem ideia de como eles são importantes para o desenvolvimento correto das estruturas morfológicas, né? E como essa sequência de eventos que a gente vem vendo, desde os genes maternos, aí passando, por exemplo, no eixo anterior, por genes gaps, os perules, os genes de segmentação, toda essa sequência de eventos, ela vai promover a expressão dos genes ROX em posições corretas. Por que isso é importante? Quando a gente altera isso, a gente tem mudanças morfológicas bastante interessantes. Então, aqui, eu vou mostrar 2 exemplos para vocês. Tá? Esse aqui, ó, é uma drosófila, tá? E o que foi que eles fizeram com essa drosófila? Eles pegaram esse gene aqui, ó, o AMP, que é uma antenopédia, tá? Esse gene, durante o desenvolvimento normal de drosófila, ele é responsável, ele está expresso nos segmentos que vão desenvolver patas. E ele é o responsável pelo desenvolvimento da estrutura pata. Tá? Ele inicia uma série de expressões gênicas que culmina na formação morfológica da pata. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram esse gene que está expresso só nesses segmentos onde normalmente, né, não está expresso em segmentos onde tem pata, e expressaram ele na cabeça da drosófila. Tá? Foram ver o que acontecia se tivesse uma expressão equivocada desse gene. E interessante notar que vocês estão vendo aqui, ó, e esse experimento dá o nome ao gene, tá? Que quando eles fazem isso com drosófila, no lugar dela desenvolver antenas, né, quando você coloca o gene antenopédia aqui, a drosófila desenvolve, no lugar das antenas, 2 patas na cabeça, como vocês podem ver aqui nessa microscopia. Tá? Desenvolve 2 patas totalmente desincompletas. Então, aqui é outra imagem, ó. Ela desenvolve exatamente 2 patas, como deveria desenvolver as patas nos segmentos de pata. Tá? Mostrando que essa sequência de eventos é extremamente importante para que a expressão gênica seja extremamente precisa. Se mudar um segmento da expressão gênica, você altera a morfologia do corpo. Tá? E o que mostra isso é esse outro experimento onde eles conseguem desenvolver uma drosófila com 2 pares de asas completos. Normalmente, o que a gente tem em drosófila? A gente tem um par de asa completo e um par de balancins, né? Que seriam, vamos dizer, bem grosseiramente, seriam como asas atrofiadas. Tá? O gene que é responsável por isso é aquele gene ali, ultrabitórax. Tá? O que eles fizeram? O ultrabitórax ele é expresso num único segmento. E quando ele está expresso, ele faz com que a asa se desenvolva completamente. O que eles fizeram? Eles duplicaram a expressão dele para o segmento seguinte, onde se desenvolviam os balancins. O fenótipo que eles observaram foi que, no lugar de desenvolver o balancins, com a presença do gene ultrabitórax, o balancin se desenvolve como uma asa completa. Então, a drosófila ela fica com 2 pares de asa, mostrando novamente que a precisão, essa sequência de eventos tem que ser tão precisa nesse início, porque pequenas alterações no local de expressão gênica de um único gene, às vezes, pode levar a uma alteração morfológica completa nos indivíduos. Tá? Então, falando um pouco mais dos genes, só comparando, na verdade, esses genes ROX
com genes ROX de mamífero, né, a gente pode ver que os genes ROX que a gente encontra em insetos, eles já estão presentes em mamíferos. A diferença é que eles estão em um número de cópias maior, tá? E aí é claro que a gente pode pensar, se eu tenho um gene, por exemplo, como o labial aqui, que é o gene que está nessa setinha roxa aqui, ó, ele vai comandar uma série de estruturas. Isso com uma cópia, tá? Se eu tenho 3 cópias dele, eu posso sofisticar, a chance de eu sofisticar estruturas é muito maior também, porque eu tenho 3 cópias do mesmo gene que são levemente diferentes, que fazem funções levemente diferentes. Então, eu posso refinar a estrutura. E isso que a gente vê durante o processo evolutivo. Os grupos, a partir se eu não me engano, agora posso estar enganado, mas se eu não me engano, a partir dos aminiotas, eles todos já têm quatro clusters, 4 cópias dos genes ROX. Evidentemente que alguns são perdidos, né? Mas ele já tem múltiplas cópias de cada um dos genes ROX, o que vai cada vez mais possibilitando o surgimento de estruturas levemente diferentes do ancestral que deu origem àquele grupo. Ok? Então, no geral, é isso que a gente tinha para ver sobre eixo antero-posterior e finalização ali do desenvolvimento. A gente não vai avançar mais no desenvolvimento drosófilo, pelo menos por enquanto, tá? E na próxima aula a gente tira as dúvidas sobre toda essa parte, tanto de eixo antero-posterior como de eixo dorso-ventral e drosófila, e algumas dúvidas também que surgirem sobre genes ROX e seu processo de expressão e como eles definem estruturas morfológicas nos organismos. Ok? Então, é isso, pessoal, e nos vemos na nossa reunião da terça-feira.